Privilégio. Tive sorte de aproveitar também uma época na minha vida, eu quase deixei passar isso. Eu pensei, será que vale a pena ou não? Eu me lembro que eu tinha uns 18, 19 anos, eu queria fazer outras coisas e acabei voltando e terminei, estudei. E hoje eu faço o que eu queria fazer quando eu era criança, que era totalmente improvável, mas eu sou escritor, é uma coisa que nunca achava que ia dar certo e acabou dando. E hoje eu vivo disso. Então, eu vejo que eu tenho uma obrigação. Eu, por ter tido a sorte de ter um pai e uma mãe que pensaram em comprar livros para mim, você precisa escrever para o outro. Né? Tem uma coisa que eu aprendi com o tempo. Hoje eu tenho, eu falei de sorte aqui, eu tenho uma sorte maior ainda. Não só por escrever, hoje eu trabalho viajando para falar de leitura e me levo em vários lugares do Brasil. Então interior de Pernambuco, na Bahia, Tocantins, Piauí, e lá eu conheço gente com interesses totalmente, com vidas totalmente diferentes, mas interesses muito próximos, né? A vontade de começar a trabalhar o Brasil a partir da base, né? Porque todo mundo fala muito do governo, dos empresários, cara, dali não vem nada, né? É o que chamam de micropolítica que tem que ser trabalhado, que é as pessoas se unirem nas comunidades de base, começarem a conversar, promover coisas aqui, para começar a mudar de baixo a maneira como as pessoas lá em cima se comportam, né? Porque lá de cima não existe muito interesse nisso. Então eu tenho uma sorte, assim, de poder viajar e escutar essas coisas todas, daí eu percebi que o que a gente escreve, na verdade, tem que ser pro outro. 1, 2, 3, 4, não. É pra ir embora esse livro, pra ir com vocês, pra ser o brother, pra ser o amigo que tá lá em casa. Eu vi um e vi dois que me interessou. Ele já pegou? Peguei. Porque eu pensei que você quer ensinar alguma coisa. Depende da hora que o cronista estiver escrevendo, o que ele vai querer dizer, né, a partir do que ele vê. Porque na verdade não escreve exatamente, o que a gente escreve não é exatamente verdade, né? Tipo, aconteceu isso e eu escrevi exatamente aquilo. Porque cada um vê uma coisa. Não sei se já repararam, existe uma coisa no jornal, né? A crônica ela é publicada no jornal. Tem muita gente que fala assim, mas essa história que você contou na crônica é verdade mesmo, né? Porque está no jornal, acham que é tudo verdade. Na verdade, às vezes não é um pouco ficcional. Mas eu acho que existe mais verdade na ficção da literatura, da crônica no jornal, do que quase todas as outras notícias que tem no jornal. Porque, não sei se já repararam, no jornalismo eles têm aquela coisa assim, é verdade, isso tem que ser verdade, tem que ser, né? Então as pessoas leem o jornal, saiu no jornal isso aqui, ouviram na TV, é verdade. Quando na verdade a gente sabe que essas coisas são totalmente manipuladas ou, então elas passam por sei lá, pelo filtro de tantas pessoas que interpretam coisas de maneiras diferentes, né? E acaba sendo nunca a realidade, mas versões de fatos, né? O que o cronista faz é que ele tem liberdade para, a partir do que ele vê, do que ele vive, transformar aquelas histórias de acordo com a vontade dele, né? E produzir o que eu acho que a literatura tem que fazer, a leitura faz, produzir significados, produzir sentidos novos, né? Para as pessoas. Eu tenho dito sempre que a literatura ela não pode dar respostas para você. As pessoas não podem ler um livro pensando assim, eu vou ler isso aqui, vou entender o mundo, vou entender a vida e vou ganhar dinheiro, vou ter... Sabe, não é exatamente isso. O que a literatura faz é te facilitar o acesso a algumas perguntas que talvez você não tivesse. Fazer que você entenda melhor alguns problemas e atualize umas questões para os dias de hoje. A literatura boa, ela pergunta. Ela faz a gente contestar, duvidar das coisas, né? Agora, aquela que responde coisas para você, geralmente está mentindo. Aquela que fala assim, faça isso, faça aquilo, que você vai ter esse resultado ou não. Geralmente isso não acontece. Então, porque quando você tem uma certeza cabal de uma coisa, você para, né? Enquanto você está duvidando, você está pensando naquilo, você avança. Pode dizer. A literatura básica, não é verdade? A literatura? Básica. Básica? Não é verdade? Igual você está falando. Se a literatura é básica? Não, a literatura é básica ou não? Não entendi a pergunta. Especifica a ideia agora. Qual é a pergunta? A literatura é básica.
Se ela é básica. Exatamente, senhor. Especifica a ideia para mim. Tá. Se ela é básica, em que sentido? Se ela serve de base para alguma coisa, é isso? Não, a literatura não é básica para todos. Eu acho que a literatura, para mim, foi básica. Na faculdade, você não tem esse bagulho? Sabe que na faculdade as pessoas leem muito pouco literatura. Então vai vendo. Sabia disso? Viu, senhor? As pessoas, elas estudam na escola, colégio e tal, elas vão lendo literatura, daí chega na faculdade, elas param de ler literatura porque elas vão estudar especificamente alguma coisa e esquecem os livros de literatura. Sim. Daí quando vão para o trabalho depois, acabam nem voltando a ler mais. Não pensa mais nisso. Não pensam mais nisso. Esquece. Eu acho que a literatura é básica porque ela vai cuidar exatamente disso, ela vai fazer você sempre estar atento ao que está acontecendo em volta. O Ricardo perguntou, quando termina um livro, né, se encerra aquilo, como é que você passa para o outro? Né? Então, eu tenho duas experiências porque eu escrevo em dois gêneros. Eu escrevo crônica e escrevo conto. As crônicas, em geral, eu escrevo... eu sou cronista semanal faz quase 9 anos. Então eu escrevo uma crônica por semana, um jornal, revista, onde me encomendarem, eu escrevo isso. Então eu estou sempre escrevendo. E quando chega 2, 3 anos, eu junto tudo que eu escrevi, faço uma seleção e faço um livro. Mas quando esse livro sai, eu já tenho outras crônicas prontas para um próximo. Então aquilo é contínuo, eu não preciso pensar no próximo livro. Mas em relação aos contos, é diferente um pouco. Tem uma coisa interessante, porque o meu primeiro livro foi um livro de contos. Eu lancei em 2009. Então eu terminei e tinha uma ideia geral. Aqueles contos falavam um pouco da memória, de infância, de como a cidade vai crescendo de forma desordenada, sem pensar tem várias coisas. E sobre o passado da cidade, né? Sobre o que aconteceu aqui antes, sobre o que aconteceu aqui nesse lugar que agora resolveram chamar de Ecoville, né? Tem o positivo aqui. O positivo fica na cidade industrial. É cidade industrial ou é isso? Mas não se fala, né? Que é cidade industrial. O positivo fala, sei lá, Ecoville. Tipo, é uma loucura, pô. A sede da UTF lá no SIC, ela fica no Neuville. E eles chamam, na verdade ela fica no SIC. SIC, sim. E eles chamam de sede Neuville. Tem uma placa escrita, sede Neuville. Então é uma cidade que se modifica para pior e tem vergonha de dizer o próprio nome das coisas. Se recria. Então é uma história, são histórias que se passam em Curitiba ou na região, mas que vem de então tinha uma ideia geral assim. Então quando terminei isso, lancei. Daí veio uma loucura. Eu vou lançar meu novo livro de contos só agora, 8 anos depois. Eu lancei 3 livros de crônicas no meio. Por que eu não lancei livro de contos nesse meio tempo? Porque, para você ver como o Brasil é maluco, as pessoas aqui, quando você escreve conto ou crônica ou poesia, elas não querem lançar livro, eles querem lançar romance, as editoras. Eles falam assim, não, você lança o primeiro livro de contos, então daí vem a editora e fala para você assim, agora escreva um romance, porque eles dizem assim, romance vende. Eu falo assim, como assim romance vende? Depende, né? Tem romance que não vai vender, mas daí eles forçam você a escrever romance. Você fala assim, não quero escrever um romance, meu negócio é histórias mais curtas e tal. Então eu fiquei quase 9 anos sem poder publicar contos e fiquei escrevendo crônicas e lançando livros de crônicas que eram aceitas dentro de uma outra editora que lança isso. E durante esse tempo todo eu fiquei pensando em contos e acabei que quando eu percebi que podia lançar, agora arranjei uma outra editora que lance isso depois de tanto tempo, que já me conhece, porque no começo ninguém me conhecia, não queriam que eu continuasse escrevendo. Daí eu tive uma ideia de escrever contos que parecem contos de horror, mas não são. São coisas comuns da vida da gente, mas que são contadas como se fossem histórias de horror. Mas que tem a ver com isso, com a violência, com a sociedade de hoje, com a vida na cidade grande e tudo mais. Sentar para escrever, eu escrevo não no computador, eu escrevo à mão. Eu acho muito melhor escrever. Sim. Não muito melhor. Eu acho que os poetas também escrevem à mão sempre. Eu acho que vocês não escrevem à mão. É muito melhor, né? Esse negócio de sentar no computador e ficar lá, eu acho um saco. E o caderninho depois eu preciso ir para o computador e arrumar tudo, tá? Mas eu gosto de escrever à mão, se sente melhor a interação, cabeça, né? Coração, braço. Acho muito melhor.